bom? Então vamos lá. Hoje é dia 16 de abril e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o BNCC e a gente vai falar sobre as avaliações que existem dentro do ensino infantil, do ensino médio, do ensino fundamental também. A gente precisa falar sobre elas, tá bom? A gente vai falar sobre o INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisa e Educação, que é através dele que são divulgadas as notas de várias provas que são feitas para as crianças, os SARESP, SAESP, por aí vai, Enem. Quando eu fiz a correção do Enem, eu fiz inscrição pelo INEP, as inscrições para professores. Tem que ser formados em letras, ó aqui, Marcela, para sua pergunta. Tem que ser formado em letras e tem que ter uma especialização em gramática, tá bom? E aí, então, feito umas provas incríveis, de difíceis. E aí, então, a gente passa ou não por essa prova, claro, né? A gente pode também reprovar. E aí, então, depois vem para a gente as provas do Enem, todas elas digitalizadas, para a gente poder fazer a correção das redações, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar então sobre o BNCC. A gente já falou desse cara, mas vamos falar outra vez, porque ele faz parte do nosso dia a dia, beleza? Todo mundo sabe que é a Base Nacional Comum Curricular, então a gente falou disso logo no começo, não é isso? A gente já chegou a falar sobre o BNCC, não foram, meninas? Não foi? Falamos do BNCC, dos PCM. Falamos, né, gente? Pelo amor de Deus, que se eu não falar disso, eu tô doidona. Ai, vocês estão um pouquinho... Hoje tá bem quente, né? Desculpa. Então, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, a gente tem uma base que define um conjunto aí de aprendizagem, né? Então, todo mundo pensou nos direitos e no dever e nas habilidades dos alunos de todas as séries, para ter, então, essa base curricular, que ela seja comum para todos os estados, né? Para o Brasil inteiro, tá bom? Então, a gente tem uma educação para o século XXI, então a gente tem aí novas abordagens nesse processo de aprendizagem, né? Que, na verdade, cada vez nossas crianças e adolescentes vão precisar aprender, sei lá, colaborar, a viver de forma diferente, né? Exercitar isso, a criatividade, certo? Pensamento crítico, que é importante, saber solucionar problemas, desde os pequenos problemas que é abotoar uma calça, uma camisa, né, até os grandes problemas, e precisa da gente para tudo isso, né? Essa criança ter uma participação ativa como cidadã mesmo, né? Essa criança fazer com que ela seja produtiva, de que ela exerça a sua função de produtividade, ela seja útil na área, de qualquer área do trabalho, tá bom? E, claro, acima de tudo, responsável. Mas tudo isso é um dever de nós, pedagogos, em relação às crianças, enquanto elas estiverem com a gente, sim, tá bom? Então, enquanto elas estiverem dentro de sala de aula, sim, ela é de nossa responsabilidade, tá bom? Então, dá para dividir coisas que são de casa, com a mãe, com o pai, coisas que são na escola? No início, não, mas depois sim. Tá bom? Então, a gente pensa em educação infantil, por exemplo, muita coisa, a gente não sabe onde que é, para casa e escola, né? Parece que é uma coisa só. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente precisa ensinar e que o pai e a mãe não têm noção, né? Então, por exemplo, essas soluções de problemas pequenos, de amarrar um cadarço, de abotoar o botão, né? Essas coisas pequenininhas que em casa pode ser que não tenham paciência para isso, nós precisamos ter para poder ensinar essas crianças, tá bom? Tudo bem, meninas? Tudo bem. Beleza.
Aqui a gente tem a base, né, que está prevista na Constituição desde 1988, né, lá na LDB, e aí, então, em 96, LDB de 96, e a gente tem também o PNE, que faz parte aí desde 2014, e com a base será possível, então, promover essa educação de qualidade com equidade, que é uma das coisas mais importantes que buscamos dentro aí do BNCC. A equidade, que é, na verdade, equiparar, equivalente, né, às suas idades, né? Então, eu tenho qualidade, eu tenho igualdade, né, dentro das suas idades. Então, em cada idade certinha, eu tenho uma qualidade de ensino, né, e eu tenho ali, todo mundo vai aprender a mesma coisa, não há diferença se você é negro, branco, pobre ou rico, certo? Evitar a elitização aí, como a gente já viu em muitas situações, tá? A base promove a união nacional, sim, né? Então, essa implementação da base, ela vai assegurar uma igualdade de aprendizagem, que é essencial no Brasil, né? Nesse tamanho todo aqui do Brasil, que vai garantir essa equidade, né? Então, o direito de aprendizagem de todos os alunos. Todos os alunos têm direito à educação gratuita e têm dever de ingressar. Porque a Júlia sempre faz isso, né, gente? Ela sai de um e entra outro. Professora, desculpa, eu tive que entrar pelo notebook, que fica mais fácil para mim. Toda aula você faz isso. Toda aula você entra duas vezes. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, então, a gente tem essa igualdade de ensino para todos, né? Então, é um direito e é um dever também, né? A educação e a educação igualitária. Então, assim, em todos os lugares ela será do mesmo jeito. Do mesmo jeito, mais ou menos, que a gente vai falar sobre as regiões, né? Enfim, a gente falou até disso um pouquinho. Não tinha alguém que ia falar sobre as regiões? Não era a Daiane que ia se apresentar e falar sobre as regiões? Eu vou parar para ver isso depois. Tá bom. Bom, então vamos lá. Então, aí a gente tem, né, o documento que estabelece direitos e objetivos de aprendizagem, tá bom? Definindo o que se espera que todos os alunos aprendam na educação básica em todo o país. Então, a base, ela promove esses direitos iguais de aprendizagem, tá bom? O conhecimento, aprendizagem, desenvolvimento, todos eles para todas as crianças. A gente vai chegar nas divisões, né? Bom, é claro que quando a gente fala que a base não é currículo, né? A base é onde a gente quer chegar, na verdade, tá bom? Os currículos, a gente vai pensar que eles são os caminhos para chegar na base, tá? A base, ela é referência obrigatória para a elaboração dos currículos nos estados, nos municípios e na rede federal, tá? E nas escolas particulares também, tá bom? Pode-se afirmar, então, que a base estabelece o ponto aonde quer se chegar, enquanto os currículos traçam o caminho até lá. Então, de que forma que eu vou chegar até a base? Usando os currículos, certo? Usando essas disciplinas, né? Vamos pensar que currículo são as disciplinas, certo? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguém perguntar alguma coisa? Tudo bem, professora. Então, tá bom. Tudo bem. Só porque eu falei que ela ia ser rápida, quer dizer, se emudecidos, assim, tipo, deixar ela. Então tá bom, né? Deixa eu abrir a porta. Que alguém tá batendo. Acho que é Jailma, isso. Oi, Jailma, tudo bem?
A base fortalece a colaboração entre União, estados e municípios. Então, na verdade, existe uma orientação do governo federal de que a base ela deve ser incorporada no currículo em todos os estados e em todos os municípios, tá bom? Isso quem vai fazer é o governo estadual, municipal, com o apoio aí das secretarias da educação e com o conselho da educação, tá bom? Então, para garantir de que o BNCC, essa base curricular nacional, ela aconteça, quem faz essa supervisão, vamos chamar assim, são os conselhos estaduais de educação, tá? Juntamente com as secretarias dos municípios. Vamos lá. A base é um instrumento de melhoria das aprendizagens que respeita as especificidades regionais. Aqui, na verdade, a gente já fala do quê? De que a base, ela não impede que as escolas e as redes de ensino diversifiquem seus currículos, né? Porque dá para acrescentar conteúdo e também algumas competências, né? Que não são previstos na base. Tudo depende da onde eu estou, né? Porque essa contextualização regional, ela tende a variar aí essa unidade de federação, que ela é bem vista, né? Quando a gente fala de especificidades regionais, a gente está falando de uma variação, né? A base é aonde a gente quer chegar, né? Então, a gente precisa chegar a ela de alguma forma. Tudo depende de onde você está. Se é no interior do sertão, por exemplo, de que vai adiantar eu estudar química e física no interior do sertão, né? Se eu tenho tantas outras coisas importantes também para poder olhar e melhorar a situação do lugar, né? Não adianta a gente estudar coisas que não cabem ali naquela região. Ela deve ser estudada, né? O território deve ser estudado, a região deve ser estudada, tá bom? Bom, a gente tem a base como obrigatória, né, depois de que ela é assumida aí pelo Ministério da Educação, né, as redes de ensino e escolas iniciam um diálogo de comunicação com os professores para adaptação e construção dos seus currículos. Então, lembra que eu falei que o currículo, ele é formado pelos professores? Dá para a gente participar desse diálogo? Dá sim, e ele tem que ser participativo, né? O professor, ele tem que ser um professor atuante. Ele não é um professor chato, ele é um professor atuante, tá bom? Atuante, e a gente também tem que pensar numa outra situação, que é a situação da política, que eu sempre falo nela, né? A professora é política? Não, a professora não é política. A professora gosta de discutir política? Nunca discutimos aqui. E a ideia também não é essa, tá bom? A ideia é de que vocês precisam, se vocês querem participar, por exemplo, já falei aqui, né? Se vocês querem participar, por exemplo, da construção desse currículo dentro da sua escola, você pode, você deve, tá bom? Põe seu nominho lá, tá? Só que saiba de que há um discurso político por trás de tudo isso. Não se sinta, não fique chateada, decepcionada, porque eu já estou te avisando, tá bom? Então, vai haver, sim, umas bandeirinhas ali, de várias cores, tá bom? Defendendo as suas ideias partidárias dentro da educação, tá? A gente já falou sobre Paulo Freire, por exemplo, eu acredito que vocês estejam vendo, lendo assim, espero, pelo amor de Deus, que vocês estejam lendo Paulo Freire, aqueles grupos que vão falar sobre, e tentando imaginar essa situação política, tá bom? Assim como os outros também dá até para imaginar, tá bom? Tudo bem aqui, meninas? Tudo bem, professora. Sim. Dá uma prova depois desses slides. As dúvidas virão depois. Viram no dia da prova as dúvidas, eu sei. Professora. Diga. Boa noite, meninas. Boa noite, só para eu avisar que a minha internet não tá boa hoje, porque eles fizeram manutenção o dia inteiro, só que ainda está oscilando. Se por acaso cair, aí a senhora sabe que é por conta disso, que está indo e voltando. Tá bom. Tá bom? Não tem Obrigada. problema não, querida.
Sem problemas, meu amor, sem problemas. Vamos lá. Bom, a base, ela vale para todas as escolas, públicas e particulares, né? Essas redes federais, estaduais e municipais, né? E assim também nas escolas públicas, elas devem seguir essas orientações da base, tá? Elas devem seguir. Antes da base entrar em sala de aula, né, dela ser obrigatória, os materiais didáticos e as avaliações nacionais serão alinhadas à base e haverá, então, a formação continuada para os professores. A gente já falou sobre formação continuada, né? A gente já falou sobre avaliação continuada também, né? Então, a gente tem aqui, na verdade, uma adaptação dessa rede dentro das escolas. Toda vez que há mudança política, que eu falei agora, né, a gente tem um tempo dentro da sala de aula para poder se adaptar a ela. A última mudança que houve, acho que foi em 2017, se eu não me engano, pelo que eu li hoje, enfim, em 2017, teve a mudança de algumas disciplinas, por exemplo, a inclusão de música. Eu lembro até que a Tati estava falando de que o filho dela estava tendo aula de música, né? Isso é obrigatório? Então, essa disciplina, ela ou era essa disciplina, ou era uma outra disciplina que eu não vou lembrar agora. Então, tinha que escolher entre uma e outra, tá? E aí, então, eu te pergunto, por que a música vai entrar em sala de aula, né? E aí tem outras tantas. Na apresentação de vocês trouxeram muito a disciplina religião. Não sei se vocês lembram disso, mas, assim, a religião vinha como uma disciplina. E eu não lembro de escolas, dessas todas que eu já passei, ter disciplina específica sobre religião, tá bom? Eu acredito que essa disciplina específica, ela aconteça em alguma escola que também seja específica de uma determinada religião, tá? Assim como eu dei aula numa escola adventista, no Belém, dei aula de inglês lá, 1 ano, não tinha, assim, você não percebia que ela era religiosa. Interessante isso, né? Havia apenas uma oração na primeira aula, somente, e vai com Deus, fica com Deus, enfim, só isso. De resto, não havia nada, assim, você fala, nossa, nem parece, sabe assim? Não tinha uma roupa específica, só tem um certo pudor, então você acaba, né, não indo de decote, algumas coisas assim, né? Também nem há necessidade de você ir de decote numa escola. Começa daí. Professora, Diga. Elas são qualificadas como 2 tipos, né? Uma é confessional, a outra, não me recordo como que é chamada. Quando é livre, que fica a critério da escola ser confessional ou não. Por exemplo, a católica e a metodista, né? Tem escola metodista também. Mas quando ela não é confessional, assim, de alguma religião específica, como que ela é chamada? Não sei. Podem fazer a pesquisa aí. Não sei. Não sei, porque, na verdade, é uma escola de ensino, uma instituição de ensino regular, que a gente chama. Quando ela não é técnica, quando ela não é alguma outra especificações, assim, sabe? A gente chama de instituição de ensino regular. Então, se você está dizendo que ela é uma declarante, assim, né, confessional, né, então é bem provável que seja essa, que nem essa que eu dei aula, por exemplo. Ou mesmo as escolas de freira, como existia antigamente, né, que elas eram específicas, né. É que hoje ninguém mais procura, né, mas a gente entende de que tem uma grande, que eu fui fazer uma entrevista, agora que eu lembrei, ali no Carrão, grande não, gigante, eu diria, gigante, muito grande, lá no quarteirão inteiro, e muito bem estruturada, né? E quem fez a conversa comigo foi uma freira. E existia, sim, ensino religioso, mas aí você percebia, estava na cara, era uma freira que me atendeu, a freira na recepção, a freira que andava para lá e para cá como coordenadora, então, assim, estava explícito de que era religiosa, né?
Então, ali você esperava até uma missa, até, né, você está esperando por isso, né? E se você mandou o currículo para lá, você também espera isso. Na verdade, não adianta você mandar currículo e falar assim, imagina, não vai ter nada disso. Inocência sua. Mas eu acredito que seja o ensino regular e o ensino religioso. A escola confessional, como você disse, né? Pode ser que seja dessa forma a Eu acho que é laica, professora, eu acho. Laica. Confessional e laica. Eu acredito que, bom, segundo o governo federal, todas as escolas deveriam ser laicas, mas aí existem as escolas específicas que a gente está falando agora, que essas são essas confessionais. Então, tá. Vai de vocês escolherem entregar o currículo aonde vocês quiserem, certo? Mas também colocar os filhos de vocês, enfim, orientar, certo? Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. A base, ela define 10 competências gerais que todo aluno deve desenvolver na educação básica, tá bom? Então, a gente tem aí, na verdade, um compromisso com a educação integral que expressa uma visão do cidadão que quer formar alguém capaz de aprender e de aprender a pensar criticamente, de dominar conteúdos, de lidar com as próprias emoções e de saber comunicar. Tudo para a construção de uma sociedade que a gente pensa de justa, democrática e inclusiva, certo? Formar o cidadão de bem, que a gente já falou e a gente sempre fala, de que a palavra cidadão e exercer a cidadania, ela tem que fazer parte do ensino, né? Independente do tipo de ensino, tá bom? Porque a gente está desenvolvendo, na verdade, não pensando apenas nessa parte, dessa outra parte da religião, por exemplo, né? Mas a gente está formando um cidadão, né? E o cidadão tem que ter um ato de cidadania, se não me engano. E quando a gente pensa em conteúdo, né? A gente também pensa no aluno, na criança, dominar esse conteúdo para que ele seja uma pessoa que consiga lidar com emoção, com o saber e com a comunicação que existe entre a sociedade, entre ele e todas as outras pessoas, né? Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida, amores? Então, vamos lá. Vamos falar sobre essas 10 competências, né? A primeira é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos, sobre o mundo físico, social e cultural, para entender e explicar a realidade, colaborando para a construção de uma sociedade solidária, aqui, ó, que eu estou falando, na verdade, né? Então, vamos lá, né? Se a base tem um compromisso com a educação integral, então ela tem que expressar uma visão do cidadão que se quer formar. Quem que ela quer formar? Alguém capaz de aprender e aprender a pensar criticamente, que era o que a gente estava falando agora há pouco, né? Dominar esses conteúdos, dominar essas emoções, né? Saber se comunicar, tá bom? Tudo isso. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e inventar soluções. Sabe o que é bem interessante a gente também trabalhar com a criança? Algumas problemáticas do dia a dia, sabe? Problemática do dia a dia, tipo, trazer como que é o nome? Eu sempre esqueço o nome disso. Trazer um estudo de caso. Por exemplo, se Maria briga com Joana, o que se deve fazer? Sabe, assim? Se o papai briga com a mamãe, o que a gente pode fazer? Se a mamãe briga com o papai, o que deve ser feito, né? Se a mamãe briga com o meu irmão, se bate no irmão, enfim, essas questões que acontecem diariamente em casa e que a gente também precisa alertar essa criança do que deve ser o limite da coisa, sabe? Sabe o limite da coisa? Tudo tem limite, né, gente?
E assim, pode ser que alguém extrapole esse limite. E o que deve ser feito quando extrapola esse limite? Então, é interessante testar essas hipóteses com as crianças, né? Para, então, elas conseguirem trazer uma solução. Inventar uma solução, né? De que forma que ela vai resolver esse problema? Ou, então, trazer um problema simples, como amarrar o seu cadarço no cadarço do colega. Pronto. Sabe assim, coisa besta. Desde a coisa mais besta até a coisa mais importante, né? E a gente tem obrigação de fazer isso em sala de aula. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais. E eu, outra vez, falo da palavra fruição, Ana Maria. Feche. Não tava somando muito. Né, Genciane, Ana Maria, a palavra fruição, lembra alguma coisa? Oi, Deus. Você é minha mãe? Bom, quando a gente fala de desenvolvimento do senso estético, né? Mãe, Porque a gente precisa... Tem algum áudio aberto que dá para ouvir criança. Quem é? É a Júlia? Não. Era eu, professora, desculpa. Não, tudo bem. Então, a gente precisa, na verdade, o senso estético está relacionado às artes de modo geral, tá bom? Música, filme, teatro, cinema, fotografia, literatura, né? Obras de artes, de modo geral, desde uma pintura aquarela até uma pintura em tinta a óleo, por exemplo, numa tela gigantesca, como existe lá no Museu do Ipiranga, né, que fala sobre a independência do Brasil, até uma estatueta pequena que seja, né? A gente precisa fazer com que a criança aprenda a desenvolver o que é bonito, né? E não dizer que é feio, né? Assim, mas assim, porque o feio e o bonito também é bastante subjetivo, né? E a criança precisa entender de que isso é uma estética, né? Que isso deve ser valorizado, de que isso é legal de fazer, de que isso é bonito, de que isso é feito por alguém com carinho, né? Utilizar conhecimentos das linguagens verbal. Então, a matemática, né? Sim, matemática, as ciências, a tecnologia e principalmente a linguagem digital para poder se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos. Então, na verdade, ele está falando de algumas linguagens, como a linguagem da matemática, por exemplo, a linguagem da ciência, da tecnologia, a linguagem digital, né? Que ela não serve apenas, por exemplo, o celular ou o tablet, ele não serve apenas como uma forma da criança jogar. Não é apenas jogo, não tem só jogo dentro de um celular e dentro de um tablet, enfim, né? A gente pode ali ver outras coisas interessantes que não seja apenas um joguinho, tá bom? O joguinho é distração por alguns minutos, e não por um dia inteiro, um período do dia, a tarde inteira jogando. Crianças não devem ficar a tarde inteira jogando, né, gente? São só alguns minutos, tá bom? Estimule a fazer outras coisas, né? Em sala de aula, a gente vai ter contato, sim, com algumas dessas linguagens, ou eu espero que vocês tenham contato com todas essas linguagens, né? A linguagem verbal é mais simples, todo mundo tem, é só nascer sem a deficiência de ser mudo, por exemplo, né? Mas todo mundo tem, então é mais fácil, né? Muito mais prático. A linguagem da matemática, todo mundo acha que há alguma dificuldade, né? Vocês aprenderam com a Marcele, com a fofíssima da Marcele, de que não é um bichinho de 7 cabeças, né? Ele tem aí uns 2. E com ela, acho que de repente 1. Que ela é uma fofa, né? Assim como a parte da ciência, o que é científico, né? Não necessariamente é para louco, ou não necessariamente é algo difícil, né? A gente pode pensar nessa ciência, no que é científico, quando a gente planta
uma semente de feijão no algodão úmido, assim como a Amanda fez com vocês, né? A gente pode pensar na linguagem tecnológica e a gente pode pensar, assim, numa lousa digital, que nem a gente tem lá na faculdade, né? Tenho saudades dela. Queria ela aqui comigo. Então, essa parte de tecnologia, dessa parte digital, o aluno hoje, o aluno contemporâneo, né, ele lida muito mais facilmente com ela do que a gente, tá bom? Mas não que para nós seja um bicho de 7 cabeças, tá bom? É que para ele é mais fácil, porque ele já nasce com esses estímulos que existem nos aplicativos, tá? Para nós, não é tão simples, mas não que seja difícil, tá bom, gente? Não coloquem isso na cabeça, tá? Por quê? Porque daqui para frente a gente vai trabalhar muito a tecnologia. Quando vocês se formarem daqui a um ano, em dezembro de 2022, tananana, vocês, em 2023, vocês vão entrar em qualquer escola e vão precisar saber PowerPoint, Excel, Word, tá bom? Vão saber trabalhar com lousa digital, tá? Vão precisar trabalhar, de repente, com Meet, com Teams, com Zoom, com algumas plataformas que hoje faz parte do nosso dia a dia. Eu não sabia mexer no Teams, aprendi. Estou aprendendo algumas coisas ainda, falta algumas coisas, claro, sempre falta, gente. Então, a gente não consegue mexer em tudo. A gente também tem medo de fazer caca, né? Tem o Lities também, né, professora? Apesar que, assim, Lities, eu não conheço, mas a professora do meu filho, ela usa para estudar xadrez com eles. Tem uma porrada, viu? É que o Meet e o Teams, eles são gratuitos, eu não sei esse. E, por exemplo, a ETEC, o governo do estado fez um pacote com a Microsoft. Então, a gente tem ali um pacote gostoso, bastante grande, com todos os aplicativos da Microsoft. Então, a gente consegue baixar aquele que a gente quiser, entendeu? Só que tem muitos ali que eu nem desconfio para que serve. Porque eu não tive tempo de parar para perguntar sobre ele, sabe? Assim, para que serve esse cara? Que nem o Canvas, eu sou louca para ficar mexendo no Canvas, mas assim, não tive tempo para poder parar e olhar o Canvas, sabe? Tipo, deixa eu ver quem é esse cara. Deixa eu ver que tanta gente fala de Canvas, né? Parece ter, assim, umas opções bem interessantes de slide, dá para fazer filminho, né? Tá? Então, isso tudo faz parte da gente também para eles, tá, gente? Aprender essa nova linguagem, esse novo meio de comunicação. Vamos sempre lembrar de que linguagem é o meio de comunicação, de que modo que a gente vai se comunicar com a criança, tá? Aí, então, a gente tem algumas, por exemplo, essas que eu acabei de falar, tá bom? Compartilhar e partilhar, né? Com o outro, que compartilhar seria mais para aplicativos, mas partilhar com o outro, fazer com que o outro faça parte das minhas informações, das minhas experiências, das minhas ideias e sentimentos, é sempre bem-vindo e é de bom tom vocês, professoras, pedagogas, ouvirem as crianças sobre isso. Prestem atenção no que as crianças dizem. É importante. Tá bom? Eles não estão falando besteira, assim, em tudo, tá, gente? Principalmente quando é referente a coisas de casa, tá? Tomem cuidado, escutem com atenção, conversem com a criança, tentem identificar até onde é imaginação, até onde não é, tá? E claro que, dependendo do que você estiver ouvindo e não gostar, por exemplo, você tem todo o direito de falar com a coordenação tem que falar com os pais, tá bom? Enfim, essas coisas, tá? Que a gente, na verdade, pode encontrar aí. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica. Ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. Acho que quase tudo que eu disse agora. Mas, enfim, vamos lá, né? Então, para usar a tecnologia aí como meio de comunicação
e de informação, né? Então, hoje a gente tem o WhatsApp, por exemplo, que é uma forma de comunicação rápida que a gente tem com os pais, mas a gente tem que usar de forma bastante crítica. Sabe quando eu falo para vocês assim, gente, me mandem mensagem até sexta-feira às 11h, porque o meu horário de trabalho é até esse. Sábado e domingo a gente não trabalha. E vocês também não vão trabalhar. Não vão atender celular com um problema que é de fora, tá bom? Imagina se a gente não tivesse celular, como seria? Os problemas não seriam resolvidos de segunda a sexta da mesma forma como sempre foi? Né? Então, assim, mesmo quando é algo muito grave e urgente, por exemplo, o falecimento de algum, sei lá, primo, pai, mãe dessa criança, como que era antes resolvido? Presencialmente. Não era isso? Ou ligavam para a escola, ligava de sábado e domingo? Não, né, gente? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essa questão, porque isso também é uma forma crítica de utilizar a tecnologia digital, tá bom? Mas a gente também pode usar a tecnologia digital como comunicação e informação de forma crítica, fazendo perguntas para ela. Por exemplo, será que essa informação que eu recebi, ela é verdadeira ou não? Será que é tudo isso que estão falando? E duvidar do que você está recebendo? Perfeito, tá bom? Quando a gente vai se comunicar, a gente tem que acessar e disseminar essas informações. Para nós passarmos informações para frente, a gente precisa saber da veracidade dela. E eu não estou falando de fake news, eu estou falando de qualquer coisa que é dentro do ambiente escolar, por exemplo, tá bom? Ó, vou dar um exemplo bem simplesinho. Alguém disse que semana que vem tem feriado na quarta-feira. Aí alguém falou com uma amiga que essa amiga disse que na faculdade onde ela estuda não vai ser feriado, tá bom? Aí essa amiga disse para essa daqui veio, contou para não sei mais quem, que chegou numa bagunça que ninguém sabe se vai ser feriado ou não. Olha que bagunça. Entende? Então, quando a gente acessa uma informação e dissemina, que espalha essa informação, né, a gente precisa saber de forma certa sobre ela, tá bom? Tudo bem, gente? Tudo Isso, esse exemplo que eu dei agora, tão besta, é uma forma da gente não se comunicar dentro de um mundo atual que nós estamos, que é tão comunicativo. Mas a gente tem tanta coisa para fazer por conta da comunicação que a gente se perde na coisa mais importante. Isso é verdade ou não? Como que eu vou saber se quarta-feira é feriado ou não? Eu pergunto diretamente para quem entende disso. Quem entende disso? A professora recebe ordem. Então, não é ela que fez o calendário escolar. Quem fez o calendário escolar? Coordenadora pedagógica. Eu vou direto lá. Eu não vou ficar perguntando para auxiliar de limpeza, para inspetora, entendeu? Para a tia da cantina. Sabe, assim, gente, a gente vai direto na fonte. Quem é que sabe das coisas? Coordenação. Ponto. Ah, não existe coordenação, a coordenadora não está. Secretária. Ela sabe tudo, cara. Tá bom? Então, é com ela o negócio. Tipo Ângela, gente. A Ângela é demais, entendeu? É bem isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e aprimorar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida. Nossa, muita coisa, né? Vamos lá. Diversidade de saber. A gente tem que trazer saber ou levar o saber para a criança de várias formas. Sabe que essa semana que passou, meninas que gostam de animais e defendem os animais, por exemplo, de que houve uma defesa, uma teoria que levaram lá, parece uma abertura dentro das escolas para falar sobre o cuidado com os animais. Tem que ter como se fosse uma disciplina, sabe? Para falar sobre os animais.
É interessante, né? De explicar como cuida deles, por que que o gato é diferente do cachorro, que é diferente do passarinho, que é diferente da lontra, que é diferente da girafa, por aí vai, sabe? Quase uma aula de meio ambiente e biologia, mas focada para uma questão da cidadania, né? Muito interessante. Aí, então, a gente fala sobre a diversidade de saberes, né? Que são essas vivências culturais que a gente tem. Vivência cultural, a gente pode pensar em teatro, cinema, tá? E aí, então, a gente tem, a partir disso, a apropriação de conhecimento, né? E de experiência, que, então, a gente consegue entender as nossas relações com o mundo, por exemplo. Tá? Com o mundo pessoal, com o mundo que a gente tem no trabalho, né? Tudo vai depender da nossa vivência cultural, da nossa variedade de conhecimentos de mundo, como eu sempre falo aqui, tá bom? Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias. Com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Aqui a gente está falando exatamente o que eu disse agora há pouquinho, né? Sobre as informações corretas, sobre as informações verdadeiras. A gente não pode sair por aí falando um monte de bobeira, como, por exemplo, tentar assustar as crianças falando que tem um monstro ali, gente. É a coisa mais imbecil que tem. A criança sabe que não tem um monstro. Por que você vai criar um medo numa criança? Se ela não tinha medo? O medo a gente cria de algumas outras situações, não de monstro. A gente não cria medo de uma coisa que não existe. Oi? Você tem medo de gnomo, gente? Não, por quê? Porque gnomo não existe. Então, por que eu tenho medo de gnomo? Sabe? Então, assim, cuidado com isso, porque o professor gosta. Não vai dormir porque tem homem do saco. Pelo amor de Deus, gente. O que é isso? Sabe, é muito senso comum isso, muita, até de uma certa forma, ignorância, porque vem do senso comum, quando a gente fala de escola, de professor, né? Então, assim, a gente precisa parar com esse ensinamento do senso comum para uma criança. Não é que a gente tem que trazer coisas críticas, científicas, é isso, né? Mas, assim, se você não consegue lidar com... se você não consegue trazer essa criança para perto de você de alguma forma, você crie formas de trazer. Tá bom? Então, a gente precisa sempre trazer informações, mostrar para a criança coisas reais, confiáveis, tá bom? Porque assim ela vai conseguir defender algumas ideias. A gente não quer criar criança, aluno, medroso. A gente tem muita criança medrosa. E a gente tem criança medrosa de coisas bobas. Eu encontro até adultos, jovens adultos em sala de aula, com medo daquelas borboletinhas besta de verão, gente. Faz um escândalo que acaba com a aula. É a coisa mais, assim, patética que eu já vi na vida. Não é aquelas borboletinhas besta que morre, coitada? Não dura nada. O Siriri, lá, sei lá o nome dela. Coitadinha, não dura nada. Dá 15 minutos ela morre. E os jovens, eles têm medo disso. Então, a gente precisa parar de criar medo, de colocar o medo na terra. Tá bom? Ela vai adquirir a confiança, a autoconfiança, vivendo. E não evitando que viva. Certo? Conhecer-se, apreciar-se, cuidar de sua saúde física e emocional. Reconhecendo suas emoções, tem um áudio aberto, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo. Quando a gente coloca a criança dentro de um grupo, que seja sala de aula ou um subgrupo de sala de aula, e a gente dá um problema para elas poderem resolver, a gente precisa fazer com que a criança entenda que a gente precisa resolver uma questão de forma rápida, às vezes, ou de forma mais demorada, que a gente precisa pensar sobre isso, precisa controlar a nossa emoção em algumas situações, ou em todas as situações, né? E a gente precisa entender o que a gente está sentindo, que é bastante importante, tá? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos.
cooperação, e aí então a gente faz respeitar e promover o respeito ao outro, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, assim como seus saberes, identidades, culturas e potencialidades sem preconceito, né? Então, quando eu falo do não ter medo, né, de não ter preconceito, de entender que o coleguinha tem um cabelo cacheado e o outro tem um cabelo liso, certo? De que o outro tem a pele clara e o outro tem a pele escura, de que um é mais alto, o outro é mais baixo. E isso a gente faz com que a criança crie uma empatia do outro, né? E a gente precisa sempre falar sobre isso. Não adianta nem falar, a gente precisa fazer em sala de aula, tá bom? É criar essa empatia. Puxa, como que eu posso pensar no outro, né? Aconteceu um lance numa sala de aula aí de que a gente teve que fazer a gente se sentiu na obrigação de poder ter essa empatia, essa solidariedade com o outro. E aí, então, a gente conseguiu arrecadar um dinheiro, a gente conseguiu arrecadar uns mantimentos, uma cesta básica, roupa e produtos de higiene e limpeza, e a gente vai conseguir fazer com que uma aluna aí da escola consiga ir adiante nos seus estudos, porque ela vai receber a ajuda dos colegas de sala e de alguns professores, né? Isso é empatia? Isso é empatia. Isso é cultura, isso é viver sem preconceito, isso é cooperação, isso é cidadania, isso é amor ao próximo, né? Isso é solidariedade, tá? E isso a gente precisa ensinar também para as crianças. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, respeitando, com responsabilidade, flexibilidade, resiliência, e determinação, tomando decisões com base nos conhecimentos construídos na escola, segundo princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, aqui, agir pessoal, que é individualmente, mas também coletivamente, né, tendo a sua própria ideia e não indo pela ideia do outro, tá? A criança precisa saber o que ela pensa sobre aquilo, a gente precisa ouvir a criança, tá bom? E aí, quando a gente escuta a criança, que a criança quer falar, a gente tem noção aí da responsabilidade dessa criança, do quão flexível ela pode ser ou não, se ela deixa as coisas para depois ou não, se ela quer ajudar, se ela pode ser, se vocês quiserem precisar de mim, eu tô aqui, ó, podem contar comigo, tá? Com determinação, e aí, então, ela tem tudo isso dentro de um ambiente mais ético, democrático, tá bom? Inclusivo. Vamos lá. Então, a gente tem aqui as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Ela está dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? O ensino médio, quando eu peguei esse slide, e eu tentei atualizá-lo ontem, né? Ele ainda estava da mesma forma. Então, a atualização dele, eu vi que só haverá em 2022. Por quê? Porque ele é formulado pelo Ministério da Educação. É quando pode ser que troque o presidente da República, tá bom? E aí, então, vai trocar novamente o ministro da Educação, tá? E aí, então, a gente tem um novo BNCC, de repente, com uma outra cara, tá? E isso pode acontecer? Sim, pode acontecer, como pode acontecer de ninguém mexer, tá bom? E continuar do mesmo jeito. Então, a gente tem na educação infantil, o que nós temos que encontrar como competência geral? Direito de aprendizagem e desenvolvimento, campos de experiência, aí a gente tem dividido em idades, com o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Aí a gente tem o ensino fundamental, as áreas de conhecimento, competências específicas da área de conhecimentos e componentes específicos, competências específicas do componente, tá bom? A gente tem os anos iniciais, que é o Fundamental 1, e a gente tem os anos finais, que é o Fundamental 2, tá? Nos anos iniciais, a gente tem unidades temáticas, aí a gente tem objetos de conhecimento e habilidades chegando nos anos finais, tá? O ensino médio está em formulação. Então, a gente não tem ainda as suas competências dentro do ensino médio.
Em educação infantil, direito de aprendizagem e desenvolvimento, que faz parte do quê? De conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E dentro do campo de experiência, lembra deles? O eu, o outro, o nós. A gente tem o corpo, o gesto, o movimento, traços, sons, cores e formas, a oralidade, a escrita, o espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Tudo isso faz parte de campo de experiência na educação infantil. No ensino fundamental, a gente tem as áreas de conhecimento e dentro delas a gente tem algumas divisões, certo? Então, olha em linguagens. A gente tem língua portuguesa. Ai, eu me lembro do que era a R. Artes. Artes. A gente tem literatura. É artes, professora. Eu também acho que é artes, né? A gente tem língua portuguesa, eu acho que é artes, sim. Artes, língua portuguesa, educação física e línguas estrangeiro, língua inglesa, que a gente tem. A matemática a gente tem ela por ela mesma, e as ciências naturais a gente tem as ciências biológicas e as ciências... Ô, Vanessa, Oi. aqui aparece as iniciais de matemática, mate, e nós estamos vendo em outra matéria só MA, por exemplo. Então, MA, só MA, a ciência aqui está CIE, e é só CI, né? aonde vocês estão vendo que é CI e não CIE? Com a Mayre. Ah, imaginei. Vamos lá. Aqui eu estou pegando do ministro da Educação, tá bom? Do Ministério da Educação. Então, é da onde são tiradas todas as informações. Então, esse daqui é a base, tá bom? O que vier dela, eu, por exemplo, não abreviaria matemática em MA. Primeiro, abreviações a gente faz com o término de uma consoante, tá? Começa daí. MA pode designar qualquer coisa, né? Agora, mate, na hora a gente lembra de matemática. É a abreviação de matemática, mate, e não MA. Agora, se ela pede para usar MA na disciplina dela, beleza, gente. Outra coisa, abreviem como vocês querem, como vocês acharem melhor. Como é que vocês abreviam matemática? Eu não consigo abreviar MA, consigo abreviar mate. Vai de você, tá bom? Mas assim... Entendi. Se o Ministério da Educação está falando isso, eu tenho que assinar embaixo, porque ninguém está acima dele, tá? Então, ciência, por exemplo, sempre foi a abreviação CI, sempre foi, né? Não tem o N no final, infelizmente. Geografia, IST, eu sempre abreviei como IST, o T no final, mas aqui está como IS, H-I-S. Tudo bem, gente? Tudo bem também, tá bom? Enfim. Certo. Tá bom? Usa na disciplina dela, tá? Aí, com o tempo, com a vida, minha filha, a gente vai aprender. Pode ser daqui, quando vocês formarem, mude tudo. É isso. Ó, que belezinha. Tá vendo? Ó, Base Nacional Comum do MEC. Então, você clica aqui, você tem esse slide e tem ele também em PDF, tá? Eu sempre me baseio nesses sites porque eu acho que não tem como se basear em outro. Porque se a BNCC é feito pelo Ministério da Educação, eu não vou em outro lugar pegar as informações sobre o BNCC, entendeu, gente? Senão eu posso trazer... Só para a gente não ficar confuso, né? Claro, super entendi, imagina, Raimundinha. Ô, Raimunda, mas eu acho que eu me lembro, eu acho que é MT, né, não? Não é com A, não. Oi? Oi? Não, que a Raimunda falou que ela que tem um A, matemática. É que meu celular descarregou, aí eu não posso ir lá. Não, beleza, amor, isso, seu Jimenez. Você quer usar... Na aula dela, vocês usam a forma como ela pede, tá?
tranquilo, tá bom? Eu, na verdade, não gosto de abreviar, mas quando é alguma coisa rápido, uma área de matemática, pronto, aí eu coloco mate, mas tá? Sempre abreviei dessa forma, enfim, mas tudo bem também, gente. Tá? Não mudou a abreviação. Vocês viram ali no final do BNCC que não mudou a abreviação, tá? Mas pode ser que essa professora tenha um hábito já de escrever assim, tá bem? Ô, professora, mas acho que não é isso, porque o que ela falou foi do código. No caso, ela falou que quando a gente faz a questão do código, tem que ser MA, que é tipo assim, educação infantil de 0 a 3 anos. Esse código, que eu não sei agora, não vou lembrar o nome, tem que ser MA. Então, ela tá certíssima. Não vou nem discutir. Ela tá certa. Então, tá. Não é uma abreviação de uma escrita corrida. É a abreviação dentro desses códigos. Beleza. Dentro desses códigos, você usa MA. Quando nós vamos fazer um plano de aula, por exemplo, a gente usa MA, no caso, matemática, não MAT, que é outra coisa. Entendi. Quer dizer, todos eles se referem à matemática, mas você utiliza em lugares diferentes, porque dentro dos códigos a gente não pode usar 3 letras, apenas 2. Aí é diferente. Até mesmo porque tem que somar 8 letras, né? Se você coloca uma letra a mais... Exato. Dá pau. Já era, perdeu, tá errado. É isso mesmo, Raimundinha. Tá certíssimo, amores. Bom, hoje a aula, como eu disse, senão a gente não ia se estender muito mesmo, né? Semana difícil para todo mundo, a gente tá cansadinha. Eu achei que fosse até me estender um pouquinho mais, mas ninguém quis participar hoje, acho que é porque todo mundo tem preguiça, né? Tem gente que nem tá presente. Só tem as carinhas aí, mas tudo bem. Alguma dúvida, meus amores, sobre o BNCC? É que a gente já falou tanto, né, sobre tudo isso, essas competências, né, o que a gente aborda dentro de sala de aula. Lembra do referencial curricular, a gente acaba lembrando dele, né, que também dialoga com a gente, né. Professora, uma coisa que eu achei, assim, nesse documento, que ele tem uma linguagem bem fácil para a gente entender. E você vai mandar ele pra gente, né? Vou mandar ele com as anotações que eu fiz até. Nossa, não sei se vocês perceberam, mas teve uma hora que eu estava lendo. E essa leitura das minhas anotações que eu faço, que dá para fazer nos slides. Eu vou mandar para vocês com as anotações, tá bom? Eu sou bem boazinha. E eu não sei se vocês se imprimirem, se aparece.